Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai ter um programa muito especial. A gente já contou em testemunhos impactantes aqui. Mas sabe aquela coisa assim de filme? Sabe, Capitão Nascimento, essas coisas assim, cinema? Hoje vai ser assim, é nesse nível. É um testemunho muito diferente de tudo que a gente já contou aqui. Até do que eu já vivenciei, do que eu já acompanhei, e olha que eu conheço muitos testemunhos, mas é um testemunho impactante, um testemunho que mostra que o Deus que a gente serve é realmente o Deus do impossível, o Deus que transforma vidas, o Deus que muda vidas. Então, você que está em casa hoje, que tem um grande problema, pensa que você tem um grande Deus, que é só você servir, é só você obedecer, que Ele pode mudar e pode transformar a sua vida. Esse testemunho que a gente vai ver agora, você pode acompanhar também no portal da Revista Aliança a partir de amanhã, no www.revistaaliança.com.br. Esse e todos os outros testemunhos que a gente já teve aqui, você pode acessar lá também. E hoje a gente está recebendo aqui o pastor Edson Arantes da Silva. Pastor, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceito meu convite. É uma honra poder contar o seu testemunho, eu não conhecia. E eu sei que realmente vidas serão tocadas aqui hoje. Amém, querido. Muito obrigada mesmo. Obrigado você pelo convite. O pastor Edson, ele tem hoje uma congregação em Inhaúma, mas a história dele começou longe daqui. Começou lá no Rio de Janeiro. E é isso que a gente vai contar para vocês agora. Pastor, a sua vida, o senhor nasceu longe de um lar cristão, né? Não era... Como que foi a sua experiência? Como começou a sua vida? O senhor morava no Rio de Janeiro e onde o senhor morava lá? Como que foi essa sua infância, a sua primeira experiência com o mundo espiritual, essas coisas assim? Olha, Carol, eu morava ali na cidade de Caxias, né, no Rio de Janeiro, e a minha família, ela é uma família que veio de uma linhagem do espiritismo, né? A minha família foi toda a vida envolvida com candomblé, com a magia negra. E eu, quando ainda estava no ventre da minha mãe, né, as entidades fizeram uma promessa para minha mãe, que tudo que eu quisesse, elas dariam para mim, né? Só que elas nunca falaram com minha mãe como que elas dariam as promessas que ela... Qual seria o preço? Qual seria o preço, na realidade. E depois que eu nasci, assim que eu nasci, a minha mãe me levou ao terreiro, né? Eu estava com 5 dias de nascida, ela me levou ao terreiro, me apresentou as entidades ali no terreiro, e eu fui, a minha vida foi desenvolvendo, e quando eu cheguei na idade de 7 anos, de 6 anos, né, na realidade, foi quando eu comecei a ter as primeiras manifestações, né, demoníacas dentro da minha casa, que hoje a gente entende, né, que eram manifestações demoníacas. E quando eu comecei a receber essas primeiras entidades em casa, a minha mãe entendeu que ela teria que me levar para o terreiro para mim seguir a linhagem que toda a minha família seguia. Então a minha mãe, ela foi a minha mãe de santo, foi ela que fez a minha cabeça. E com 7 anos eu fui consagrado pai de santo mais novo do estado do Rio de Janeiro. Né? E fui consagrado ali. Só que até então eu achava que aquele mundo ali era o ideal para mim, porque foi colocado na minha cabeça que ali não se fazia coisas ruins, né? Só se fazia coisas boas que as entidades faziam, né? Coisas boas para a gente. Mas no decorrer da minha vida eu fui vendo que na realidade não era bem daquela forma, né? E eu me tornei uma pessoa viciada dentro do terreiro de candomblé. Viciada em drogas? Em drogas. Fiquei viciado em maconha, em cocaína, né? Fiquei viciado em crack ali dentro do terreiro, sabe? E com 7 anos? Com 7 anos. E eu já não conseguia mais manter o meu vício. Ali dentro do terreiro, eu fui levado ao Roncó, que é um lugar onde a gente fica de quarentena, né? Dentro do terreiro. E eu vi muitos homens e mulheres
Eu não entendo essa parte, pastor. Eu não tenho conhecimento sobre esse lado do ocultismo e tal. É quarentena mesmo? O senhor fica dentro de algum lugar? Se fica a pessoa ali, ela faz uma preparação, né? E ali eles falam que a pessoa vai fazer a cabeça, né? Então o roncó, a pessoa entra ali no roncó, ela tem, né? Eu não sei em outras linhagens, mas na que eu trabalhava a gente tinha a cabeça raspada e a gente ficava ali dentro. Ali é uma casa feita, um quarto feito de pau a pique. Ali fica uma esteira, a gente dorme dentro da esteira ali, em cima daquela esteira. É colocado uns matos chamados mato do santo ali debaixo daquela esteira, né? E quando a gente sai ali, depois dos dias de consagração, a gente tem um dia especial, que é uma festa que se faz, e aí a gente sai dali incorporado com o santo de cabeça, né? Então eu fiquei ali... É como se fosse o seu guia, é isso? Na realidade é isso. E aí eu fiquei ali naquele lugar, e a minha mãe, ela como a mãe de santo do terreiro, ela dizia assim, ela tinha feito um trabalho, né? Ela fez alguns rituais, né? E ela dizia para mim que eu tinha o corpo fechado, né? E como eu me tornei uma pessoa viciada, eu já não conseguia mais manter o meu vício estando dentro do terreiro. Foi quando a promessa que as entidades fez para minha mãe, que eu teria tudo, começaram a se cumprir na minha vida. Porque aí eu fui convidado por um amigo meu a estar trabalhando para ele no tráfico de drogas do Rio de Janeiro, né? E aí eu fui para o tráfico, porque eu também fui com aquela consciência, porque ele era do mesmo terreiro que eu, e ele dizia assim, olha, você vai ter uma facilidade muito grande de estar no tráfico, porque você tem o corpo fechado, né? Então as pessoas não vão poder te matar, né? Eu andava sempre com um quelé, que aqui é conhecido em Minas Gerais como guia, né? E aquilo ali era o simbolismo que eu tinha o corpo fechado. E eu fui para o tráfico com 7 anos, né? E eu me tornei ali, com 7 anos de idade, eu trabalhava como fogueteiro no tráfico de droga, né? Trabalhando como fogueteiro. O fogueteiro é aquela pessoa que fica na entrada da favela, olhando se a polícia está chegando, e quando ele chega, né? Aí ele solta fogos para avisar que a polícia está entrando na comunidade, né? E ao longo do tempo, aquele meu amigo morreu, e eu, com 9 anos de idade, eu me tornei o gerente do tráfico na comunidade onde eu morava, né? Me tornei o gerente do tráfico ali, e eu não me contentei só com aquela comunidade, e eu pedi a reforço para invadir outras comunidades. Foi quando, com 10 anos, eu me tornei gerente de 9 favelas dentro da Baixada Fluminense. Pastor, eu tenho uma filha de 9 anos, a gente pensa assim, uma criança de 9 anos não tem condição de assumir uma coisa dessa, mas é uma vida muito diferente do que as suas filhas têm hoje, né? Do que a minha filha tem. Não dá nem para explicar como que uma criança de 9 anos chega a uma posição dessa. É verdade, assim, na realidade as pessoas quando entram nessa vida, elas só têm uma certeza, ou ela vai viver pouco tempo, né, ou ela vai se sobressair no meio que ela está, né, e por incrível que pareça, eu achava que eu conseguia as coisas ali, porque realmente eu tinha o corpo fechado, foi o que foi introduzido na minha mente. O senhor acreditava, né? Mesmo eu nisso? Acreditava fielmente nisso, e muitas vezes eu não entendia por que as pessoas que tinham mais idade do que eu, eram mais velhos do que eu, eles me respeitavam, né? Então, assim, a minha mãe é uma coisa que eu sempre falo, que a minha mãe, mesmo ela sendo uma mulher que estava dentro do candomblé, que fez a minha cabeça, e sabia que as entidades estavam trabalhando nessa situação, ela nunca aceitou o dinheiro do tráfico dentro da casa dela, né? Portanto, que quando eu entrei realmente para o tráfico, eu tive que arrumar um lugar para me morar,
E eu fui morar junto com meus amigos que viviam a mesma vida que eu. Com 10 anos. Com 10 anos. Então, assim, eu costumo dizer, né, que sempre que eu estou nas igrejas ministrando sobre libertação ou alguma coisa desse tipo, eu costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo os pais que levam as suas crianças para a igreja, porque eu não tive essa oportunidade, né? Eu sou de uma família também de pais separados, né? O meu pai, quando a minha mãe me teve, ele foi embora e deixou a gente sozinho. E um dos motivos que me levaram também a entrar no tráfico foi ver as humilhações que a minha mãe passava por causa de trabalho, por causa de dinheiro, as necessidades que a gente passava, né? E eu coloquei na minha cabeça, porque o meu amigo me dizia assim, olha, você está viciado, né? E você não consegue manter seu vício. E aí outra coisa, aqui você vai ganhar em um dia o que a sua mãe ganha em 10, 20 anos de trabalho. E era assim mesmo, pastor? E era assim mesmo. Era muito dinheiro? É muito dinheiro, né? Porque era dinheiro que entrava dia e noite direto, sabe? Então, para as pessoas que não têm a cabeça firme, isso leva a pessoa muito fácil, né? E aí eu me tornei o gerente do tráfico ali com 10 anos de idade, né? Com 11 anos eu fui para a Bahia, porque eu vivi uma vida entre o tráfico e o espiritismo, porque a minha família, como veio de uma linhagem, né, de espiritismo, eles não deixavam eu abrir mão disso. Então, assim, com 11 anos eu fui para a Bahia, né, fazer uma consagração na Bahia, né? Então, assim, eu fiquei alguns dias na Bahia para essa consagração, a nível mesmo de bruxaria, né? E a única coisa que eu achava para mim que era certo era aquilo, né? E eu fui vivendo essa vida. O senhor não conhecia outra coisa? Não tinha como pensar diferente? Não tinha como pensar diferente. Para mim, aquilo ali era o meu ambiente de vida, né? Então, assim, o tráfico, ele é terrível, né? O espiritismo também é. Porque muitas das vezes as pessoas se enganam achando assim, mas ali só faz coisas boas, né? E na realidade, quem já esteve lá dentro, no profundo como eu estive, a gente sabe que na realidade não é aquilo, né? Não é porque hoje eu sou um pastor evangélico, né? Que eu estou dizendo isso. Até porque, Carol, hoje boa parte da minha família que viviam essa vida, né? Hoje estão na presença do Senhor, estão buscando a Deus. A minha mãe faz agora, dia 18 de novembro, faz 9 anos que a minha mãe faleceu, mas eu louvo a Deus porque a minha mãe faleceu servindo ao Senhor, porque ela viu a grande obra que Deus fez na minha vida, né? E ela desceu à sepultura servindo ao Senhor, amém, adorando esse Deus poderoso. Depois dessa consagração na Bahia, depois que o senhor saiu da Bahia, o que mudou na sua história? Como é que foi depois disso? Depois dessa consagração na Bahia, eu ainda fiquei até os 18 anos ali servindo as entidades, né? Só que algo que me chamou muita atenção, porque assim, eu não gostava de forma nenhuma de igreja evangélica. Era algo assim que não entrava na minha cabeça de forma nenhuma. E eu evitava sempre passar perto das igrejas evangélicas. Porque a gente é meio chato, né? A gente quer converter todo mundo. É verdade. Então era um mundo totalmente oposto ao mundo que eu vivia, né? Mas algum dia me chamou muita atenção. Eu passei em frente a uma igreja dentro da comunidade que a gente morava, e as entidades sempre me diziam assim, olha, o dia que você sair da minha presença, porque afinal de contas eu servia a eles, não era desde quando eu nasci, era desde quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, né? Porque a minha mãe já tinha aquela prática, e eu ainda no ventre já tinha feito a promessa que eles que cuidariam de mim. Então quando eu passei em frente à igreja, e eu me lembro muito bem que as entidades sempre diziam assim, olha, o dia que você me largar, nós vamos matar você. Uau! E aí eu vivia debaixo dessa ameaça. E
E algo que eu acho muito interessante, que eu sempre falo para as pessoas, é o seguinte: a gente sempre fazia as oferendas, as obrigações, né? E era um negócio tão interessante que às vezes a gente colocava filé mignon para as entidades comer. Eram as entidades chiques. E a gente não tinha nada para comer dentro de casa, sabe? Meu Deus. Pastor, eu vou pedir ao senhor que a gente faça um intervalo rapidinho. Amém. É um intervalo bem rápido mesmo, e a gente volta contando o final do seu testemunho. Amém. Olá, amados. Hoje a gente está aqui contando o testemunho do pastor Edson Arantes da Silva, um ex-bruxo, ex-traficante do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e a gente está aqui contando o que Deus fez na vida dele. Pastor, o senhor falou que o senhor não gostava nem de passar na porta de igreja evangélica, né? E o que aconteceu? Verdade. E aí me chama a atenção, Carol, porque naquele dia que eu passei em frente à igreja, como eu te disse, que eu vivia debaixo assim de uma pressão muito grande, porque as entidades diziam que quando eu largasse elas me matariam. Eu vi um pastor orando por uma pessoa. E uma entidade que eles diziam no terreiro que eu tinha o corpo fechado com ela estava manifesta dentro daquela igreja, sabe? E quando ela ia falar, o pastor dizia para ela assim, cala a boca, e ela ficava calada. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu disse assim, engraçado, lá no terreiro, ele me chama de cavalo, ele fala que vai me matar, que vai fazer, e aqui diante de um homem de Deus, ele não faz nada, ele fica calado, ele obedece. Né? Ele obedece. Então eu entendi naquele dia que as entidades não tinham tanta força como elas diziam que tinha. Só que eu estava tão cego pelaquilo que eu estava vivendo, que eu ainda continuava achando que aquela vida era certa, né? Eu me lembro que quando eu completei 18 anos, eu já estava há 10 anos no tráfico, eu dizia assim, olha, todo mundo está morrendo, só eu que estou vivo, mas eu achava assim, olha, eu estou vivo porque o meu corpo é fechado, minha mãe disse que meu corpo é fechado, as entidades dizem que meu corpo é fechado, então ninguém pode me matar por causa disso. Eu tinha um amigo que hoje é falecido, o Alexandre, eu olhei para ele e disse, Alexandre, nós precisamos fazer uma festa, porque eu tenho 10 anos que eu estou aqui, todo mundo morre e eu não morro. E eu não sabia que o Alexandre era um crente desviado, e a família dele também era evangélica. E nós procurando um lugar para fazer a festa, encontramos um lugar no centro da comunidade, para fazer a festa de aniversário. Só que eu não tinha observado que ali no centro daquela comunidade também havia uma igreja, uma Assembleia de Deus. E porque a Assembleia de Deus no Rio é muito forte, né? Eu acho que no país inteiro, né? A Assembleia é a Assembleia. Pois é, e aí eu também não sabia, Carol, que ali, naquele dia, naquela semana, estava tendo uma campanha de oração das irmãs do Círculo de Oração. E começava às 7 horas da noite e terminava meia-noite. E na sexta-feira nós fizemos a festa de aniversário, contratamos uma equipe de som, colocamos dentro da comunidade e fomos fazer a festa. E eu disse para aquele amigo meu, Alexandre, que naquele dia eu não queria ser incomodado por ninguém, porque era o dia do meu aniversário e eu queria fazer festa. E era igual a gente vê na televisão, pastor, tem lá a festa, mas todo mundo armado. É daquele jeito mesmo. É aquilo mesmo? É aquilo mesmo. Então, assim, que nem você disse, parece quando as pessoas assistem aquele filme Tropa de Elite, aquilo ali é a realidade que acontece dentro das comunidades, né? Wow. Então, quando nós estávamos na festa, as pessoas armadas de fuzil e tudo, e quando a gente estava ali na festa, à meia-noite, as irmãs terminam a oração, e quando elas estão saindo, uma senhora já de 70 anos, chamada irmã Almerinda, ela olhou para as irmãs que estavam com ela e disse assim, olha, tá vendo aquele moço encostado lá, aquele jovem encostado lá naquela caixa de som?
as irmãs olharam para ela e disse, tô vendo. Ela disse assim, olha, Deus mandou eu pregar o evangelho para ele hoje. E aí as irmãs que estavam com ela falou assim, a senhora é doida? A senhora conhece ele? Ele é o gerente do tráfico. Ele é muito ruim. Ele é aquele camarada, manda fechar a igreja, ele briga com o pastor, e ele é terrível, né? E se a senhora for lá, ele não gosta de crente. A senhora sabia que ele mexe com bruxaria? E aí ela disse assim, olha, eu vou, sabe por quê? Porque se o meu Deus falou, meu Deus garante. Amém. E ela passou no meio dos homens armados que estavam ali fazendo a segurança, e ela chegou do meu lado e eu não a vi chegando. E de repente, quando eu olhei para o lado, eu vi uma senhora magrinha, com um coque no alto da cabeça, com uma saia até o pé, uma senhora que o rosto dela brilhava como o sol do meio-dia, porque é uma mulher de oração, né? E aquela mulher, quando eu me virei, ela estendeu a mão, olhou dentro dos meus olhos e disse para mim assim, jovem, Jesus te ama e ele tem uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Como eu não gostava de crente, aquilo me irou demais. E eu olhei para ela e disse, olha minha senhora, eu não gosto de crente. Eu detesto crente porque eu sou espírita, eu sou pai de santo, eu não gosto de crente, né? E aí eu falei com ela assim, olha, deixa eu dizer para a senhora uma coisa. Hoje é meu aniversário, eu não ganhei presente. Então meu presente hoje vai ser a senhora, porque eu nunca matei um crente na minha vida. Então vai ser, hoje eu vou matar um crente. E eu coloquei a arma na cabeça daquela senhora e ela estendeu a mão para o céu. Ali à meia-noite ela olhou para o céu e ela disse para Deus assim, olha Deus, esse moço está me desafiando. Se o Deus que ele serve for maior do que o meu, ele vai atirar e eu vou morrer, mas vou morrer glorificando o seu nome. Mas se o Deus que eu sirvo for maior do que o dele, ele até pode atirar, mas nada vai me acontecer. Quando ela falou aquilo, eu fiquei mais irado, porque eu estava no tráfico desde os 8 anos de idade. Eu estava completando 18 anos e ninguém havia me desafiado. Ninguém tinha coragem de me desafiar ou de levantar a voz para mim. E aquela senhora, ela teve. E quando eu vi ela falando aquilo, eu falei, a senhora está me desafiando? Então a senhora vai morrer mesmo. E coloquei a arma na cabeça dela e eu fiz 3 disparos. Mas nenhum dos 3 saiu nem uma bala. Nossa. E quando eu disparei e que ela viu que não saía bala nenhuma, ela levantou as mãos e disse, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Meu irmão, foi a mesma coisa de dar uma anestesia geral em mim. Eu não mexia nem para um lado e nem para o outro. E aquela senhora pulava. O senhor tentava mexer e não conseguia? Eu tentava mexer e não conseguia. Parece que eu tenho certeza, naquele momento eu fui dominado pelos anjos do Senhor. E aquela senhora pulava na minha frente, falava em línguas e dizia para mim assim, olha, não mexe com meu Deus, não brinca com meu Deus, porque o meu Deus é poderoso na batalha. Ela pregou, Carol, 2 horas para mim, meu sabe? Deus. E lá havia assim um beco que saía e no final desse beco entrava para a direita e para a esquerda. Depois que ela terminou de pregar, ela entrou nesse beco e ela entrou na esquerda assim, de repente ela voltou, ela estendeu as suas mãos para mim e ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, solta ele, Jesus, porque a obra já foi feita nesta noite, tá? E naquele dia eu comecei a entender o grande poder de Deus. E só quando ela falou isso que o senhor conseguiu se movimentar? Só quando ela falou isso que eu consegui me movimentar. E aí eu olhei para o Alexandre que estava do meu lado e eu falei, Alexandre, que velhinha sinistra é essa, Alexandre? Você viu o que ela fez comigo? E aí eu falei com ele assim, rapaz, vai atrás dela e pergunta para ela onde que ela aprendeu aquela língua, porque eu quero aprender também. E aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, ele disse assim, rapaz, não brinca com esse negócio não, porque aquela língua que aquela senhora fala, ela não é da terra, aquela língua é do céu. E aí eu olhei para ele e falei com ele, rapaz, você agora é um bandido crente? Ele disse assim, não, a minha mãe é crente e eu sou desviado da presença de Deus, né? E aí ele
falou uma palavra que até hoje mexe muito comigo. Ele disse assim, olha, quando a minha mãe fala essa língua dentro da minha casa, eu entendo, Ed, que o Deus dela está descendo na terra, sabe? E isso foi numa sexta-feira. E no domingo, a gente terminamos a festa. E no domingo eu estava andando dentro da comunidade e eu vi uma jovem. E eu disse para Alexandre, Alexandre, você conhece aquela jovem? Ele disse, conheço. Eu disse, pois hoje eu vou namorar com ela. Ele disse, rapaz, deixa esse negócio pra lá, a moça é crente. Eu falei, não, mas eu vou namorar com ela assim mesmo. E fui conversar com aquela jovem. Chegando para conversar com ela, eu disse para ela quem eu era, fiz as minhas apresentações, né? Terrível. Eu tenho até vergonha de falar aqui. E aí eu falei com ela, e ela, sem muito entender a língua da malandragem, e aí ela disse pra mim assim, esse negócio que você tá falando aí comigo de formar um bonde, é namorar? Eu disse, é isso mesmo, né? Eu cheguei pra ela e disse, e aí, mina, quer formar um bonde comigo? E aí ela disse, esse negócio aí é namorar? Eu disse, é isso mesmo. Ela disse, pra namorar comigo tem que ir no culto de libertação. Eu disse, aonde que é o culto? Ela disse assim, é no começo da comunidade. Primeira entrada direita, uma casa de 2 andares, a casa em cima, a igreja embaixo. Eu disse, quem que é o pastor de lá? Porque esse daí eu não conheço. Ela disse, olha, eu sou nova lá, o pastor eu não conheço. Mas a irmã que dirige a libertação chama Almerinda. Eu disse para ela, então eu não quero namorar com você mais. Porque eu já tinha tido uma experiência com aquela irmã. Mas ela foi insistindo, eu disse, então tá, eu vou lá no culto e nós vamos namorar. Na quarta-feira era o culto, 2 horas da tarde. Eu saí, cheguei aonde os meus amigos de tráfico estavam e disse para eles assim, olha, hoje nós vamos para o culto, 40 homens armados, porque hoje eu vou namorar. E aí nós descemos para o culto, e quando chegamos lá, alguns ficaram na rua, outros entraram comigo para a igreja, e eu olhei para o altar da igreja assim, eu achava que aquele lugar era um lugar comum, como qualquer outro. Eu disse assim, olha, vocês ficam aqui que eu vou sentar lá em cima, porque na hora que a moça chegar, ela vai me ver sentado lá e vai ser a primeira pessoa que ela vai ver. Peguei meu fuzil e sentei em cima do altar. E aí, meu Deus, eu vi um senhor que estava de joelho dobrado orando, e eu falei, eu vou fazer o mesmo que ele está fazendo. Dobrei o joelho, e ele dizia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu dizia, isso mesmo, Deus dele, Pai dele. Ele dizia, abençoa, eu dizia, abençoa mesmo. De repente, a igreja começou a encher. A igreja encheu, e aí foi a hora de começar o culto. A irmã Almerinda estava embaixo assim orando, ela se levantou, cumprimentou a igreja e disse, igreja, não se preocupe, esse moço está no lugar certinho que ele devia estar, porque é aí que Deus vai colocar ele para pregar o evangelho. Glória a Deus. Aquele senhor que estava ali orando seria o pregador daquela tarde, e ele começou a pregar, eu me lembro como se fosse hoje, ele pregava sobre os muros de Jericó. E cada vez que ele marchava, ele pisava no meu pé. E eu dizia assim, eu não vou aguentar isso, eu vou dar um soco nele. E quando eu pensava, ele dizia assim, olha, você pode até tentar, mas aqui na minha frente tem um anjo. E se você tentar me dar o soco, o anjo vai parar a sua mão. E aí eu dizia, ele voltava, marchava, pisava no meu pé de novo. Eu dizia assim, agora não vai ter jeito, agora eu vou matar ele. E aí ele dizia, eu vou dar um tiro nele. Ele dizia, você pode até tentar, mas o meu Deus tem uma arma mais poderosa do que a sua. E ele levantava a Bíblia para o alto. E eu dizia assim, tudo que eu penso, ele fala. Então não vou falar mais nada. O culto terminou, Carol, e a moça não foi no culto. Gente! Ela não foi no culto. Mas eu entendo hoje que o culto aquele dia não era para ela, o culto era para mim. Sim, já estava tudo planejado. Já estava tudo planejado por Deus. Porque uma pessoa que vinha do espiritismo desde quando nasceu, né? Aquela irmã se levantou quando o culto já estava terminando, depois da pregação. Ela apontou o dedo para mim e ela disse para mim assim, homem, assim te diz o Senhor, conta 15 dias e tu verás qual Deus que vai te livrar na hora da tua angústia. O meu Deus, ele vai provar para você que o único que tem o poder de fechar o corpo e abrir o corpo do homem é só Jesus. Amém. E ele vai transformar a sua vida.
Os dias passaram, eu fui embora naquele dia, os dias passaram, e no 15º dia, faltando 5 minutos para meia-noite, para entrar o 16º dia, eu ouvi alguém soltando fogos e gritando no rádio: corre, porque a polícia invadiu a comunidade. Quando eu ouvi isso, eu comecei a correr. Eu dei de cara com alguns policiais. E quando eu entrei em um beco, eu não percebi, eu tinha entrado num beco sem saída. E quando eu entrei ali, o policial que comandava a operação, eles entraram atrás de mim. Eu tive uma notícia: se você sabe rezar, reza. Se sabe orar, ora. Ou se tem algum santo de cabeça, pega com ele, porque hoje você vai morrer. Isso o policial falou com o senhor? Isso o policial falou comigo. E aí, eu não tinha para onde correr. Mas mesmo assim, eu ameacei tentar uma fuga. E quando eu fui para correr, ele fez o primeiro disparo, que entrou no canto do meu maxilar, quebrou, subiu pela minha garganta e parou aonde eu tenho uma bala alojada atrás aqui. Eu tomei 4 tiros nas costas e 3 nas pernas. E quando eu caí, já quase sem respiração, respiração bem curta, eles jogaram uma lona em cima de mim e cercaram com a fita zebrada e disseram: olha, hoje nós acabamos, a comunidade hoje não tem mais dono, porque o gerente do tráfico está morto. Meu Deus, pastor, eu vou precisar fazer mais um intervalo, mas a gente volta, é muito rápido mesmo, a gente volta para ouvir o final desse testemunho. Nós estamos de volta com o pastor Edson Arantes da Silva contando o que Deus fez na vida dele, de ex-bruxo, ex-traficante a servo do Deus Altíssimo. Pastor, a comunidade estava livre, tinha uma lona em cima do seu corpo, fita zebrada e tudo, para a polícia o senhor estava morto. Isso. Mas para Deus? Mas para Deus não, porque aquela senhora, certo dia ela tinha dito para mim assim: olha, eu vou orar pela sua vida. Enquanto você não se converter, eu não vou parar de orar. Sabe? O filho daquela senhora havia falecido e ela disse para mim assim: olha, no lugar do meu filho, Deus colocou você. Glória a Deus. E o meu filho não vai morrer assassinado como você morreu. Porque eu vou orar e Deus vai transformar a sua vida. E aí, naquele dia, já era meia-noite, ela estava orando e de repente ela ouviu um chamado de Deus. E o Senhor disse para ela assim: lembra daquele moço que você disse que enquanto ele não se convertesse, você não parava de orar? Eu disse: lembro. Pois é, ele está morrendo no alto da comunidade. Você vai subir lá, vai orar por ele. E eu vou provar para essa comunidade que eu sou um Deus que liberta e que ressuscita mortos. E aí ela subiu, mas o marido dela, e quando ela chegou no alto da comunidade, eu estava tampado debaixo de uma lona. Ela arrebentou a fita zebrada, ela puxou a lona, tinha algumas velas acesas ao meu redor, ela apagou as velas, e o policial que estava ali fazendo a guarda do corpo, ele disse para ela assim: ô dona, a senhora não pode fazer isso, tem que esperar a perícia chegar para fazer a perícia do corpo. Ela disse assim: meu filho, a perícia do céu acabou de chegar agora. Essa parte, Carol, eu não me lembro, porque eu acordei muitos meses depois em uma UTI. Mas as pessoas contam que ela colocou a mão na minha cabeça. E ela fez uma oração bem simples. Ela disse: moço, o Senhor te chama hoje para uma grande obra. Levanta, porque Ele está soprando fôlego de vida nas suas narinas. Eles contam que eu respirei e que eu me sentei para quem já estava dado como morto. E aí ela chamou, pediu para trazer um carro. E dali eu fui levado para um hospital. E eu fiquei numa UTI ali 8 meses. Depois de 8 meses eu fui para o leito. Foi a primeira vez que minha mãe foi me visitar. E aquela irmã, ela ficou comigo todos os dias, até a minha recuperação. E quando a minha mãe chegou no hospital, o médico disse para ela
que para mim não teria mais jeito, que eu não iria enxergar, não iria falar, não iria andar, né? Mas para a glória de Deus, Deus usou uma pessoa ali e disse para minha mãe assim: olha, não precisa a senhora chorar, porque o nosso Deus vai levantar ele e ele vai testemunhar do grande milagre que o Senhor fez na vida dele. Glória a Deus. E aí, 3 meses depois, eu saí pela porta da frente do hospital, andando, falando, enxergando para a glória do Senhor. Quando eu voltei à comunidade, eu fiquei sabendo que eu estava jurado de morte, porque as pessoas do tráfico, milicianos, não me queriam ali mais. E aí o Alexandre disse para mim assim: olha, eu sei de um lugar que se a gente for, nós não vamos morrer. E nós fomos em busca de uma igreja. Eu cheguei em uma igreja, uma Assembleia de Deus, no centro de Madureira, estava tendo um congresso de jovens, e nós entramos naquela igreja. Eu cheguei pro porteiro e disse para ele assim: olha, eu fiquei sabendo, se eu vim aqui, que eu não vou morrer. Vocês fazem uma reza forte por mim? Porque eu só conheci o Espiritismo, eu não conheci outra coisa. E ele disse: aqui nós não rezamos, nós oramos. Se você entrar aqui, Deus vai te dar um livramento. Foi a primeira vez que eu vi Deus chamar alguém pelo nome. Quando eu estava lá dentro, eu já estava tão acostumado a ouvir a voz das entidades, que eu ouvi ela dizendo para mim: senhora, sai daí de dentro, aqui não é seu lugar. Eu comecei a andar em direção à porta, e quando eu andei em direção à porta, o pastor que estava pregando parou o culto, e ele mandou as pessoas abrir espaço para ele me olhar, e quando ele me olhou, ele me chamou pelo meu nome. Ele nunca tinha me visto. Ele disse: moço, o meu Deus, eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. O seu nome é Edson Arantes da Silva, você só veio aqui porque você está jurado de morte. Mas Deus hoje tem livramento para a sua vida, para a sua história. Quer, vem aqui à frente e receba ele como Salvador. Eu comecei a chorar naquele momento, porque eu sabia que ele não conhecia a minha vida. Eu caminhei em direção ao altar, e quando eu cheguei na frente do altar, eu arranquei as minhas armas, porque eu não queria aquela vida para mim mais. E aí ele olhou para mim, né? E as pessoas gritando, dizendo: olha, ele vai atirar em todo mundo. E eu desesperei naquele momento, dizendo assim: não, eu não quero fazer isso. Eu quero entregar minha arma no altar do Senhor. Eu estava com 18 anos. Eu entreguei a minha vida para Jesus naquele dia. Dia 5 de outubro agora eu fiz 40 anos. Glória Então a já Deus. tem 20 e poucos anos que eu estou na presença do Senhor. Eu quero deixar uma palavra hoje para as famílias aqui. Claro. Né? Que se você tem algum filho viciado, né, que está aí no mundo das drogas, envolvido com o espiritismo, não perca a sua esperança. Que Jesus, ele pode restaurar as famílias, assim como ele restaurou a mim. Amém. Amém? Eu creio. E aí, depois disso, pastor, que o senhor entregou realmente a sua vida ao Senhor, começou a servi-lo, o senhor veio para Minas Gerais e hoje o senhor serve ao nosso Deus aqui, né? Hoje eu sirvo ao Senhor aqui. Eu ainda morei alguns anos no Rio de Janeiro. Eu vim para o estado de Minas Gerais porque minha mãe é daqui de Itabirito. A minha mãe adoeceu, né? Mesmo ela tendo falado comigo que não me queria na casa dela, quando eu fui para a igreja, como ela ainda era mãe de santo, ela disse para mim que na casa dela não tinha espaço para um crente e para uma mãe de santo. E eu fui acolhido por essa irmã, né, que orou pela minha vida. E quando eu fiquei sabendo que a minha mãe estava doente, porque eu sempre mantinha contato com ela, mesmo ela não querendo, eu vim para Minas Gerais para cuidar dela. Eu cuidei da minha mãe 8 anos, enferma em cima de uma cama, né? Minha mãe teve diabetes, ficou cega, fez hemodiálise, já não andava mais. Eu cuidei dela até o último dia da vida dela. E eu tive o privilégio de ver ela dizendo para mim: olha, eu quero receber Jesus como Salvador, porque eu vi Jesus mudar a sua vida e a sua Glória história. a Deus. Então ela desceu à sepultura, adorando o nome do Senhor. Hoje uma boa parte da minha família está na presença de Deus. Aqui em Minas Gerais, Deus me deu uma esposa. O nome da minha esposa é Nayara, né? Eu quero Glória mandar a um Deus. abraço para ela, um beijo. E hoje nós somos pastores ali na Igreja Batista Jesus Pão da Vida, na cidade de Inhaúma. Temos a nossa congregação no Barreiro, aqui em Sete Lagoas. Glória né? a Deus. E temos filhos lindos para a glória do nome do Senhor. E uma pessoa que não tinha esperança nem perspectiva de vida, de nada, hoje tem uma família,
tem uma igreja, né? Eu quero mandar um abraço para os membros da igreja, porque são pessoas que têm, né, nos apoiado nessa caminhada. E estamos aí, né, servindo ao Senhor e indo nas igrejas, testemunhando, pregando. Agora mesmo, dia 5, eu estou viajando para o Rio de Janeiro, né, para pregar a palavra lá no Rio e crendo que o nosso Deus, ele transforma vidas. Amém. Pastor, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor fizesse uma oração agora para as pessoas que estão em casa, pelas pessoas que vão ter acesso a esse testemunho, seja aqui pela TV ou através da internet, do portal da Revista Aliança, que o Senhor orasse pelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, que estão em algum tipo de prisão, não necessariamente uma cadeia, mas também em uma cadeia, mas cadeias espirituais, para que correntes possam ser quebradas, amarras possam ser quebradas aqui hoje, através da sua vida. Eu queria que o Senhor orasse por essas pessoas. Amém, queridos. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai poderoso, ó Deus, graças nós te damos na manhã deste dia, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá agora. Eu quero pedir ao Senhor, entra nos lares nesta manhã, entra na vida daqueles que estão presos espiritualmente, em cadeias espirituais, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão nas drogas, no espiritismo, no alcoolismo, Senhor, na prisão sexual. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem poder de libertar essas famílias. Entra nesta causa, Senhor, crianças, Pai, que vêm no tráfico a sua esperança, que vem, Senhor, no tráfico, Senhor, a solução para os seus problemas. Eu quero pedir ao Senhor, restaure essas vidas agora. Trabalhe em favor, Pai, deste povo. Liberta os cativos, porque a Tua palavra diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero te louvar na manhã deste dia. E quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que cadeias estão sendo quebradas nesta hora. Abençoa esta cidade, abençoa esta emissora, que as pessoas que passarem por aqui possam testemunhar do Teu grande poder e que almas possam ser libertas através desse testemunho. Abençoa a Carol, a sua família, Senhor, pastor Charles, os nossos amigos pastores, que eles possam se levantar com poder e graça nessa cidade e testemunhar do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Edson, Amém, por ter vindo. Louvo a Deus pela sua vida. E você que está em casa, eu te espero amanhã. Eu creio que você foi tremendamente abençoado. E eu te espero amanhã com mais um testemunho. Mas antes disso, na verdade, eu te espero amanhã com mais um testemunho, mas eu queria completar esse nosso programa aqui, falando com você um pouquinho mais daquilo que Deus fez. Eu vou chamar um intervalo comercial, vou quebrar o protocolo aqui hoje, eu vou chamar um intervalo comercial e volto rapidinho, tá bom? Nós estamos de volta com o pastor Edson e hoje a gente vai, como eu falei, quebrar o protocolo aqui, porque famílias realmente têm sido destruídas, famílias têm sido partidas, massacradas pela droga, pela falta da presença de Deus. E o pastor Edson, ele tem feito um trabalho muito bonito aqui na região. E a gente gostaria, pastor, de falar um pouquinho mais desse seu trabalho, mostrar um pouquinho mais para as pessoas de casa como o senhor tem trabalhado, você que se sentiu tocado aí na sua casa, você que de alguma forma sentiu que o pastor estava contando esse testemunho para edificar a sua vida, ou a vida do seu filho, ou a vida da sua filha, do seu marido, de um irmão. Você que sentiu isso, você pode participar um pouco mais ativamente disso. Os contatos do pastor Edson apareceram aí no seu vídeo, e você pode entrar em contato com ele e convidá-lo para estar na sua igreja, para estar na sua congregação, para desenvolver um trabalho específico com você e com a sua igreja. E como que funciona esse trabalho? O que o senhor tem feito, pastor? Olha, a gente tem trabalhado muito na área da libertação, né? Até pelo fato da gente ter vindo do espiritismo,
Então a gente tem trabalhado muito nessa área, trabalhado com libertação, a gente faz cruzadas nas igrejas. Hoje mesmo eu estou fazendo, né, uma cruzada lá na igreja do pastor Charles, lá em Andiroba, na Ibenap, e a gente tem trabalhado nesse segmento, né, cruzadas evangelísticas e cultos de libertação, né, campanhas nas igrejas, e também a gente trabalha muito em congressos, né, dando testemunho, né, e o Senhor tem nos abençoado. Hoje a gente tem a nossa igreja em Auma, que tem os cultos de libertação à quinta-feira, no Barreiro, que tem o nosso culto de libertação à sexta-feira, e estamos com um trabalho também nos quartéis, que é toda segunda-feira, onde Deus tem operado poderosamente. Que bênção! Como funciona esse trabalho nos quartéis, pastor? O trabalho nos quartéis, ele começou ontem, né? Nós sentimos no coração que o pessoal que está na zona rural também precisa vir ao conhecimento do Senhor. Sim. E foi nos aberta a oportunidade de estar lá na Associação de Moradores fazendo esse trabalho. Então a gente faz um trabalho mais voltado para o evangelismo, para a libertação, né? Ontem foi muito forte o que aconteceu lá, pessoas verdadeiramente receberam a palavra, nós vimos pessoas chorando lá por receber a palavra do Senhor. E quando terminou, Carol, algo me chamou muita atenção. Uma senhora me chamou minha esposa e nos abraçou e disse para a gente assim: pastor, não nos abandone. Nós precisamos muito desse Deus que vocês estão nos apresentando aqui hoje, sabe? Amém. E aquilo mexeu muito comigo, né? Então, assim, eu fico observando, porque as pessoas hoje não querem colocar seu carro na estrada de terra, né? E eu falei para Deus que aonde Ele me mandasse eu iria. Eu falei isso com o pastor Charles hoje, na hora que o senhor chegou, eu disse: pastor, ele faz a obra na zona rural? Ele falou: faz na zona rural também, explicou direitinho. Aí, portanto, que ela ainda disse assim: você quer ir no meu carro ou no seu? Eu falei: eu acho melhor ir no seu, porque meu carro tá cheio de poeira, tá muito sujo. Por quê? Porque nós nos propomos a fazer isso. E algumas pessoas até me disseram assim: pastor, mas você pôr seu carro na estrada de terra, vai acabar com o seu carro. E a minha resposta foi: o Deus que me deu esse, Ele é poderoso para me dar outro. Mais vale uma alma salva do que ter um carro limpo todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. E é aquela passagem da Bíblia que fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça, é uma realidade na sua vida, né, pastor? Com certeza. E eu creio que assim, todos nós somos chamados para o ID, todos nós temos que ir, pregar e falar do Senhor, alguns com mais ousadia, mais intrepidez, e outros de forma mais tímida, mas todos nós temos que fazer isso. E o Senhor consegue entrar em lugares que a gente não consegue entrar. O Senhor vivenciou, o Senhor teve experiências de vida com pessoas que a maioria de nós não teve. Então, falar para essas pessoas é uma bênção, mas ao mesmo tempo aumenta muito a sua responsabilidade, porque é um público que não acredita, são pessoas que estão entregues a uma vida de sofrimento, mas que muitas vezes nem veem isso, ou às vezes nem conseguem sair disso, né, dessa vida de sofrimento, de dor, de luta. Então é uma missão realmente muito bonita. É verdade. Eu já tive situações de lugares que eu fui pregar e eu ter arma colocada na minha cabeça. Há pouco tempo eu fui pregar em um bairro aqui em Sete Lagoas e um jovem apontou a arma para mim e disse para mim: eu quero ver se o seu Deus é Deus com você, com a arma apontada no seu rosto, né? E eu continuei pregando. E de repente, aquele jovem caiu de joelho, começou a chorar e a dizer que realmente ele estava vendo a presença de Deus ali naquele lugar. Então, assim, a gente é colocado, Deus nos coloca em lugares, como diz a palavra, em lugares estreitos, né? Mas a gente sabe que a todo momento Ele está com a gente. Aquele que nos chamou e nos alistou para a boa obra, Ele é poderoso para nos dar a vitória e nos garantir até o final. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada pela presença, pelas orações, por tudo. E você que está em casa, eu te aguardo amanhã para mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá.